Olá, pessoal, boa noite. Oi, gente, boa noite. Eu tô gostando muito de vir fazer live aqui, viu? Tô gostando muito. Tava com saudade disso aí. Vive tá maratonando, estou mesmo. Eu acabei de fazer uma hiper live com o Pedro lá no perfil do Instituto Borboremas. Depois acessem lá porque foi bem legal também. A gente falou sobre catolicismo e cultura. Nesta live de hoje, nós vamos falar, nós porque sou eu e um convidado muito especial. Nós falaremos sobre fotografia. Fotografia e algumas coisas que perpassam o conceito de fotografia, as técnicas de fotografia. Mas eu quero conversar com vocês um pouquinho antes de chamar ele. Hoje nossa live vai ser com o Harley Mendes. Ele é lá da Bahia e ele é um fotógrafo que tem umas coisas muito boas. Vocês devem acessar o perfil dele lá. Oi, gente, boa noite. Vamos entrando na live de hoje. Nós falaremos sobre fotografia. Cadê o Harley? Harley, cadê você daqui? Vamos inserir o Harley aqui no meio desta conversa. Deixa eu achar o Harley aqui. Vocês estão gostando dessa proposta das belas artes? Faz tempo que eu e o Mel que já pensávamos em algo do tipo para falar sobre as belas artes mesmo aqui na página e também porque eu tenho dificuldade de abrir os stories de pergunta e resposta, então abro lá e às vezes não consigo acompanhar o tempo todo para ficar respondendo, mas aí o Mel que teve a ideia da gente fazer uma vez por semana uma programação de belas artes aqui com convidados. Eu fiz recentemente a Semana de Belas Artes ali no meu que a gente pensou de trazer aqui para a página. Essa é a segunda semana que a gente está fazendo isso, toda quinta-feira. Semana passada a gente falou sobre cinema documental, eu trouxe o Rodrigo Simonsen e hoje a gente fala sobre fotografia. Boa noite, Harley. Boa noite, Vivi. Boa noite, gente. Obrigada por aceitar ficar com a gente aqui nesta noite. Imagina, eu que agradeço. Tudo certo por aí? Tudo certo, graças a Deus. E você? Você tá Aqui, maratonando mesmo, hein? Você tava com o Pedro tô. agora que eu vi? Foi uma live muito boa lá no Instituto Borborema. Estou fazendo Fenomenal. merchan aqui. Uhum. Quem puder acompanhar, entrar lá no perfil do Instituto Borborema, a live ficará salva por lá. Foi muito bom. E estou ansiosa para conversar com você, Harley, também, Vamos lá. sobre algumas coisas. Então, a gente falou recentemente lá no meu perfil sobre fotografia, já sobre beleza, sobre outras nuances da beleza na vida cotidiana, sobre linhas específicas da arquitetura, da educação estética, da história da arte. Isso tudo perpassa a moral, né? Perpassa uma compreensão moral da nossa vida. E hoje a gente vai falar, dentro desse tema todo das belas artes, hoje a gente vai falar sobre fotografia. E eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas um pouco como fotógrafo, com a sua experiência da beleza, a partir da fotografia, na sua profissão. Boa noite, gente. Então, eu comecei na fotografia como exercício de educação do imaginário, de fato como percepção da realidade, por causa dos exercícios do professor Olavo de Carvalho, né? E eu já gostava da fotografia, já fotografava por hobby mesmo, né? No meu trabalho as pessoas pediam para eu fotografar, quando tinha os eventos Uhum. no trabalho eu que fotografava, enfim. Então eu já fazia isso porque eu gostava de fazer. Só que aí com o coffee você tem vários exercícios para você sair um pouco da abstração e você fincar os pés na realidade. Eu falei, poxa, a fotografia é a coisa que pode fazer isso com você. E aí eu entrei de cabeça e entrei, peguei um equipamento profissional, fiz cursos, estudei mais, me especializei mais. E até que eu fui para a parte profissional da fotografia. Falei, poxa, por que eu não posso fazer disso algo que eu já gosto de fazer por hobby? Por que eu não posso fazer isso de forma comercial? Né? E aí eu também estava num momento de um estresse muito grande também. Porque eu já estava, sabe quando você está no automático e você não está mais percebendo as Uhum. coisas, você já sai de casa para o trabalho sem perceber a rua, porque você já dirige no automático. E aí eu falei, Isso poxa, foge eu da preciso. realidade. Isso foge da realidade. E como a fotografia você precisa parar para observar, Uhum. então, ela é um ótimo exercício para você contemplar o belo, para você observar as coisas, para você
questionar as coisas, se questionar também. Poxa, se dá para você fazer muito exercício com a fotografia. E aí, por causa daquilo, eu falei, poxa, eu vou fazer da fotografia, de fato, uma coisa mais séria. Eu vou dar um upgrade. E aí comecei a estudar mais. Evidentemente, você precisa ir fundamentando cada vez mais para ter uma base teórica, uma retaguarda teórica, porque se você falar só por uma questão técnica, a técnica ela é relativamente mais fácil, porque se você falar de abertura, de ISO, de velocidade, de fotometria, isso você pega, bota no YouTube e você encontra, né? Mas E o a feeling? capacidade, mas o feeling, a capacidade de você relacionar as coisas, de você linkar uma imagem fazer analogias, isso você demora muito tempo, muito tempo. Você é das artes, você sabe disso, que a busca da identidade para quem trabalha com a arte assim, é o nosso sonho, né? Você pegar Qualquer linguagem, não só na Exato, foto, mas no canto, na voz, exatamente, na pintura, no desenho, em qualquer coisa, em qualquer linguagem artística, é o feeling que se desenvolve com a identidade. Você ouve, por exemplo, eu tenho experiência como um contralto, né? Eu canto, então você ouve muitas pessoas que cantam e pega signos de cada pessoa e leva muito tempo. Eu levei tipo uns 10 anos para desenvolver isso no campo, sabe? É como se você escolhesse coisa e dissesse, esse quebra-cabeça daqui sou eu cantando, né? Você exato, exato, monta a tua identidade. Eu sou um pedaço exato. disso, um pedaço daquilo. Exatamente. E é o sonho. Eu, particularmente, não cheguei ainda lá, mas eu vou chegar. Porque você conseguir pegar um trabalho e falar assim, não tem a assinatura do Arley, mas eu sei que essa imagem foi Do produzida dele. por ele. Isso é Uhum. fenomenal, né? Não, isso aqui não tem a assinatura da Vivi, mas eu sei que essa produção aqui é a cara dela, isso aqui é dela. Uhum. Então, isso é o aspecto da identidade. Você chegou na identidade. As pessoas reconhecem o seu trabalho sem ter a sua assinatura ali. Então, Uhum. foi assim que eu me vi de fato com a paixão da imagem. Eu saí daquela loucura do estresse e entrei de corpo ali, de alma, na produção fotográfica e tô aí, né? Tô Nossa, pra nessa mim foi luta. uma surpresa saber que você começou a fotografar por causa do coffee. Eu não sabia disso. Sim, Nem sim, imaginava. Achava que você sim. tivesse, tipo, sei O lá, que coffee, legal ver isso também. o coffee é uma coisa impressionante, porque cada pessoa que faz o Uhum. coffee, ela vai para uma área que se identifica, que atrai. E isso é o fundamento da filosofia do professor Olavo, né? É, Você tem que estudar aquilo que te chama, aquilo que invoca, aquilo que te atrai, né? E parece que o coffee assenta a pessoa no tema da vida dela, né? Já pensou nisso? com certeza. Coloca a pessoa no lugar da vida dela ali. E Harley, nisso tudo que a gente falou, depois eu quero que você faça os seus postcards, daquela proposta do Sim, Clube da sim. Fotografia que você mandou para mim também uma vez. Depois, eu não me deixe esquecer de você falar Tá. disso, que as pessoas podem montar essas coisas na casa e podem receber isso Sim. daí também, entrando em contato contigo. A gente falou outro dia sobre fotografia, Harley, naquela live lá no meu perfil, e ficou muito evidente para mim uma sequência de conceitos, assim, que para mim, esses são o motivo dessa live de hoje. Então, a Uhum. gente falou de beleza. Primeiro, vamos pôr uma ordem aqui diferente. A gente falou de fotografia, falou de fotografia conceitual, falou de Sim, ideologia, que é outra coisa, sim, ideologia em si, o conceito de ideologia. E aí, por último, falou de beleza. Eu acho que a sim. gente pode, nesse bate-papo, seguir também essas uma linearidade dessas quatro coisas de da fotografia conceitual, me perdi agora na sequência aqui agora, e da Da beleza. ideologia e da beleza. Ideologia e da beleza, ok. Então a gente pode começar falando assim, um pouco da questão da imagem, né? A gente Uhum. vê que essa linguagem, por exemplo, a linguagem cinematográfica, ela é muito moderna, então ela é uma linguagem artística muito moderna, Sim, sim. e a partir do próprio cinema, os recursos, as técnicas de instrumentalização para produzir um vídeo, seja no celular, seja na câmera, tem muita coisa que conversa com a fotografia, né? A questão Uhum. de enquadramento, a questão dos planos, a questão de cor, a questão de luz, a questão de pré-produção, a questão de Uhum. produção e a questão de pós-produção. Uhum. É muito
muito parecido, assim, né? Embora Sim, sim. realmente tenha muita diferença na produção em si, tem muita coisa que conversa, pelo menos teoricamente, na Claro. realização, na execução, isso tudo é diferente, o fotógrafo do cineasta. Mas na teoria, a teoria de cor, a teoria de imagem, ela é a mesma coisa. E Sim. também é a mesma coisa com a pintura, a mesma coisa com o desenho, né? Tipo, é uma coisa muito parecida, né? De uma linguagem para outra. Aí a gente vê, assim, dentro da fotografia, os desdobramentos de possibilidades da Uhum. fotografia, né? Como o Sim. autorretrato, o retrato, a fotografia conceitual, né? A fotografia jornalística, a fotografia Sim. documental, né? Não sei se você quer comentar um pouco, assim, de modo geral, sobre alguma coisa de fotografia, a gente Sim. parte disso. De um modo, assim, quando a gente fala de fotografia e de cinema, na verdade, é até para o próprio fotógrafo, para quem quer desenvolver uma estética fotográfica, vamos dizer assim, é até melhor ele recorrer ao cinema, né? Se ele vê muito filme, e ele começar a comparar, ele começa a criar um repertório ali para ele próprio, a Uhum, identidade dele vai sendo formada, porque ele começa a comparar e criar esse repertório. Assim também com a própria uhum, formação do imaginário. Então você começa a uhum, colecionar situações, colecionar imagens. Então, assim, é inegável a contribuição do cinema e essa uhum, relação junto com aspectos técnicos uhum. da própria fotografia, né? Evidentemente, dentro da fotografia você tem vários gêneros da fotografia, vários tipos de fotografia. Você tem, como você citou, você tem o retrato, você tem conceitual, enfim. O problema disso tudo é que, por ser Paisagem, algo né? Paisagem também, né? paisagem, Uhum, landscape, enfim, uhum, você tem muita coisa aí. E você tem muita coisa até que a gente desconhece, porque parece que uhum. cada dia surge uma coisa nova, então Uma você fala, coisa, é. isso aqui eu não conhecia. Então, quando você, por ser algo relativamente muito novo, você já tem o surgimento da técnica fotográfica dentro de uma situação relativamente revolucionária, de um momento crítico em termos do espírito humano, da formação do espírito humano. E é aí que mora um grande problema e, ao mesmo tempo, um grande desafio para nós que trabalhamos com a arte, que somos católicos, que somos conservadores. Porque hoje em dia, quando você pega a fotografia, mesmo as melhores fotografias, você tem dentro dela uma coisa que a gente chama de narrativa, que nada mais é que Uhum, ideologia. Se você for fazer qualquer curso de fotografia, você tem aqui em Salvador, você tem bons profissionais tecnicamente falando de fotografia, mas você percebe que é, por trás daquela técnica fotográfica existe uma ideia de mensagem aqui, né? isso Você tem estraga que tudo, né? fotografar. Uhum, É o aspecto social da fotografia. uhum. É o que eles dizem, né? Não, a sua fotografia ela tem que transformar o mundo, ela tem que ter uma Criticar, ela tem que desconstruir, né? tem que desconstruir, ela tem que quebrar paradigmas. E se o sujeito que entra para essa área e ele não tiver um mínimo de base Já que era. fundamente Uhum, seus próprios princípios, ele começa a pensar assim. E veja, olha que interessante. Até eu mesmo, que tenho um longo tempo de estudo teórico uhum, do conservadorismo, eu já me peguei fotografando uhum, contrastes. Eu não sei se isso já aconteceu com você, uhum. Com mas certeza. Uhum. você para e fala, opa, o que é que eu estou fazendo aqui? Aham. Sabe? Você está escrevendo um Opa, roteiro, geralmente é sabe? quando eu escrevo as coisas, sabe? Mas eu fiz 2 licenciaturas no Brasil. Então Uhum, não tem como tirar esses 8 anos da minha cabeça. Foram uhum, 8 anos lendo, pesquisando, vivendo e 2 licenciaturas no Brasil. Não tem como. uhum, Eu não tenho uhum, um olhar sócio-construtivista assim, para as uhum. coisas. Então, às vezes eu me corrijo também, me autocorrijo disso. E aí Então, a gente vê, né, que a furada que isso causa na criação de arte, no processo criativo, porque tá ok aqui. Voltou? voltou você, voltou. Tá, eu vou repetir só a ideia. A diferença, assim, da questão.
da arte por si mesma, da arte que se justifica por si mesma, como a gente já falou, por exemplo, da Pietà, lá do Michelangelo. Você Sim. olha para Pietà e você vê que ela é uma mãe que tem um filho adulto, um filho homem adulto, morto nos braços, né? E que o semblante daquela mulher, eu não sou mãe ainda, infelizmente não sou mãe ainda, mas para quem é mãe e vê a Pietà, eu presumo que seja uma coisa surreal, né? Uma sensação surreal. Porque o olhar, o semblante da mãe de Piedade, da Nossa Senhora, é um olhar de ferrou, acabou, não tem mais o que fazer. Meu filho morreu e está aqui nos meus braços. Então, é a verdadeira piedade, né? Aquela mistura da dor, do desespero, do luto, de ver o filho morto ali. Então, esse é um exemplo do Michelangelo. Eu acabei de falar isso na outra live, que embora tenha sido feito muito tempo atrás, com poucos recursos tecnológicos para se trabalhar com o próprio mármore, aquilo tudo, ela é a arte por si só, né? Ela se auto-justifica. Agora a gente olha para uma fotografia, não sei se tá agora alguém assim, mas olha para um mictório do Duchamp, vem acompanhado de um bilhete ao lado, explicando que aquilo é arte. Então, essa ideia de ideologia travestida de processo criativo, ela não é autoexplicativa, né? Ela precisa de um bilhete do lado, então é comum ir no Museu de Arte Contemporânea e ao lado da obra tem lá um texto de um artigo científico de 200 parágrafos para você ler e para te convencer de que aquilo é arte. Mas não é arte por si só, ela tem uma explicação ali junto, né? Exatamente, ela não fala por si, ela precisa de, como você disse, precisa de um texto que justifique a existência da própria arte. E aí dentro desses gêneros aí a gente tem esse problema, porque toda a imagem, tudo que se publica dentro da própria fotografia, ela vem com o diabo de uma coisa chamada narrativa, e aí que ferra tudo, porque você sabe que o cara tá, como diz o professor Lava, tem treta. O cara ele não tem preocupação com a realidade dos fatos ou com o belo, o que é bom, com aspectos mais elevados, com uma fotografia mais verticalizada. Não que a fotografia mais horizontalizada não tenha valor, como uma fotografia documental. Tem muito valor. Mas o problema é que, mesmo numa fotografia documental, essa fotografia, ela está, por exemplo, querendo mostrar contrastes. Então, se a gente pegar um exemplo aqui a gente tem um fotógrafo brasileiro, que é o Sebastião Salgado. O cara, tecnicamente, é fera. As imagens dele são belíssimas. Mas, para quem conhece, e você está fazendo isso, Teologia da Libertação, você está fazendo a produção aí fenomenal do filme. Para quem conhece Teologia da Libertação, é só você abrir a produção fotográfica do próprio Sebastião Salgado, você vai ver fotografia de contrastes, Teologia da Libertação pura. Basta você assistir também ao filme lá, tá na Netflix dele, O Sal da Terra. Então, assim, eu lembro que eu achei interessante, a gente começou a live na semana passada, e você falou assim, antes de tudo, eu sou católica. Por que eu achei aquilo tão interessante? Porque você saber a perspectiva do trabalho de quem está fazendo daquilo ali é extremamente importante. Tá? Olhar, né? A intenção. A Ticiane está pedindo para a gente colocar o tema aí. Ó. Tá, continua falando que eu vou fixar um comentário aqui, então. Fotografia, beleza, conceito e ideologia. Então, assim, quando você conhece qual é a perspectiva daquela produção, fica mais fácil para você. Né? E quando você falou, eu sou católica, poxa, já diz muita coisa de quem é que está ali produzindo. Né? Por que isso é importante? Porque a galera, muita gente que está nessa produção aí, que está na arte, que está produzindo, seja no cinema, seja na fotografia, esconde muita coisa, né? E está com treta. O cara tem um objetivo ali que ele sai do que eu sempre falo com os amigos. Ele sai do aspecto poético da coisa, aqui eu estou falando de poética tecnicamente ali dos 4 discursos de Aristóteles, então ele sai da poética e já entra numa outra narrativa, num outro discurso, que é a retórica. Então o cara está com um objetivo de te convencer de uma ideia. Ele quer te convencer de uma ideia. Não é simplesmente retratar a realidade, mostrar a realidade. Aquele aspecto intuitivo, de percepção de uma presença. Ele quer te convencer de uma coisa e por isso mesmo ele começa a fotografar contrastes. Eu lembro
Uma vez que Não consigo fixar aqui, peraí. Você sabe como é que eu consigo fixar o comentário? você vai clicar Achei. no comentário e ele vai Consegui. aparecer. Pronto, foi. Reality. Eu sou loira, dá um desconto pra mim, né? Vamos lá. Desculpa, pode continuar seu raciocínio. Então é isso. O cara, ao invés de estar fazendo uma produção porque ele quer mostrar aquilo ali, né? Ele quer fazer uma produção documental, por exemplo, não. Ele não quer somente isso. Ele está Tem algo com por o trás. objetivo retórico de te convencer de uma ideia, né? Uhum. E isso é escandaloso, porque você sai dos aspectos da arte em É si. desleal, na verdade, né? É Desvirtuar uma função desleal. da arte, né? Desvirtuar a Exato. função da arte. E, 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 que- e que desculpe, alguém Vivi, poderia até nos acusar, algum hater aí poderia nos acusar e falar assim, mas vocês estão sendo hipócritas porque o Barroco, quando surgiu na Contra-Reforma, ele faz isso. Opa, mas o Barroco não está sendo desonesto porque o Barroco está dizendo para você, epa, você não presta, você precisa se converter. Ué, qual o mal disso? Porque o Barroco, se a gente comparar lá o gótico com o barroco, o gótico com as imagens mais esguia, mais elevadas, e quando você vai para o barroco ele mostra os músculos, ele mostra as veias da imagem, né? A complexidade, o Nogueira diz muito isso, a complexidade do alçamento do homem para o céu. Tá? Mas quando surge o barroco na revolta protestante, é porque ele tá assim com uma mensagem, mas ele não tá sendo canalha, não tá sendo desonesto. Porque ali tem um aspecto catequético ali. Então ele tá dizendo, qual é o aspecto catequético? São as verdades da fé, que elevam, que apontam para o belo, o que é justo e o que é verdadeiro. É totalmente diferente disso que a gente vê hoje. E aí nisso tudo a gente vê dois aspectos bem claros. Um deles é a compreensão de narrativa e o outro deles é entender a finalidade da beleza. Então, não tem como falar num mundo que está vivendo aos avessos, que está vivendo aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chama de invasão vertical dos bárbaros. Sim. A gente vê esse rolo todo, esse caos, os estudiosos da cultura, os estudiosos da educação, da arte, falam do momento atual como um momento normal, mas como um fenômeno social de confusão, de liquidez, de tudo, tudo pode se dissolver. Assim é vista, e muito bem vista, por sinal, né, a pós-modernidade, no meio acadêmico, por exemplo. Mas a gente fala da finalidade da beleza no meio disso tudo, a gente assusta as pessoas. Eu, como professora na universidade, como pesquisadora, como cineasta, sei lá, a gente assusta as pessoas em falar da finalidade da beleza, que é nos aproximar de Deus, que é passar por uma experiência de catarse, de purificação, não a catarse no sentido só de transformação, mas a catarse no sentido de purificação, como Aristóteles diz lá na poética dele. E as pessoas primeiro têm que entender a finalidade da beleza, né? Entendessem que isso tudo nos aproxima de Deus, que a beleza aqui na Terra, na nossa vida terrena, ela é nada mais que um reflexo, como se a gente trabalhasse com um espelho da verdadeira face de Deus, que é o belo, que é o verdadeiro bom, o verdadeiro belo, né? O que é o verdadeiro, né? Que é a verdade. E aí isso tudo é um pouco confuso para falar numa sociedade onde nós somos incentivados a perder signos assim, estéticos, né, aparentes, onde a mulher é incentivada a abandonar o feminino, o homem é incentivado a abandonar a masculinidade. A gente falou agora há pouco no Instituto Borborema sobre fazer o sinal da cruz antes de uma refeição no shopping, por exemplo, ou no restaurante, ou usar o escapulário, qualquer coisa do tipo. Esses pequenos signos que nos aproximam de Deus, que nos aproximam, que nos mostram a beleza com um fim justo, que é Deus, porque a beleza vista fora disso, ela não convence. A gente vê histórias assim cruéis, né? Histórias terroríficas que envolveram uma pessoa muito bela, né? Uma mulher, um homem, histórias assim de assassinato, histórias de morte, de sedução por meio da beleza, quando a beleza se desvirtua do verdadeiro belo, né? Se desvirtua de ser um reflexo de Deus. Hitler, esse ideal de construir um molde de beleza na humanidade, né? Enfim, isso tudo é uma furada porque se afasta de Deus. Então, primeiro de tudo, entender tudo isso, entender o fim da beleza, e aí entra o fim da beleza no barroco, como você disse, no movimento de contra-reforma, e a gente vê, por exemplo, a compreensão de narrativa, Harley. Eu acho que, assim,
não é o problema da narrativa, sabe? Como você disse aqui no começo, que, por exemplo, mas é uma opinião pessoal também, que o problema da fotografia com a ideologia é a narrativa, tá? É a narrativa dele, mas todo tipo de arte, de fotografia tem sua narrativa. A arte sacra, todo o registro de qualquer linguagem artística dentro da arte sacra, seja pintura, fotografia, ela tem a narrativa que está voltada, né, para a vida dos santos, para a vida de Cristo, para a vida de Nossa Senhora, para a Santíssima Trindade, a iconografia, que eu sou tão assim, apaixonada pela iconografia bizantina, né? Então, isso tudo também tem uma narrativa. O problema é quando a narrativa se distancia da finalidade da beleza, da qual nós temos que propender. Aí ferrou com tudo, né? Perfeito. E só um pouquinho assim que eu queria voltar atrás ali na nossa conversa, é falar um pouco sobre o conceito, eu sei que é um pouco redundante, fica um jogo de palavras, o conceito de fotografia conceitual, sabe? Porque eu acho, Harley, que é aí que entra a questão da ideologia, sabe? É a partir disso daí. Então, só pra gente explicar, assim, né, para as pessoas, talvez que estão chegando agora nesse tema todo aí, que a gente está falando, pode parecer um pouco confuso. Mas assim, a fotografia conceitual, ela é algo que tem um cenário pensado. Ela passa um conceito que foi escolhido pela pessoa. Então, geralmente é uma empresa, dona de algum produto que quer vendê-lo, ou uma pessoa que quer mostrar algo, e ela escolhe um conceito e ela vai contratar um fotógrafo, uma produtora ou alguém para fazer uma foto para transmitir determinado conceito. Então, isso é fotografia conceitual. Isso é uma linguagem artística, é um gênero fotográfico, né? E acho que é importante entender isso. Aí, dentro disso, a gente vê desdobramentos ideológicos. Né? Exatamente, porque a fotografia conceitual, ela tem também dentro dela a denúncia social. Então, queira ou não, quando você tem o gênero de fotografia conceitual, aquilo é um recorte. Certo? Você escolhe as coisas, você narra. Então você faz um recorte. E evidentemente, se você tem dentro de fotografia conceitual uma coisa chamada de crítica social, inclusive mesmo sendo utilizada como é muito utilizada para a indústria, e é aí que mora talvez o perigo, porque se tiver um cara com treta ali, ele está querendo manipular a opinião. Uma intenção, né? Uma intenção injusta. Injusta ali, enfim. Ele vai conseguir formar e influenciar muito mais o imaginário das pessoas do que qualquer outra coisa. Porque a imagem ela é muito mais rápida. A imagem é tão rápida, Vivi, ela é tão eficiente, que no início daqui da nossa conversa, nós dois reconhecemos que muitas vezes na nossa pauta a gente percebeu que estava sendo influenciado quando a gente estava criando alguma coisa. Entende? E olha que nós sabemos onde é que a gente está pisando. Então, olha só e aí que está o perigo, Harley, né? As pessoas que têm essa paciência de ver seus lives tipo essa de agora, aí que mora o perigo. Nós somos constantemente influenciados. Então, não é que quando eu fiz a minha graduação em educação, quando eu fiz a minha graduação em arte, eu fui influenciada. Não é. Hoje, se eu convivo com pessoas que me fazem propender a coisas ruins, ao pecado, eu sou vulnerável a pecar de tal forma. Sabe? De ouvir, assim, muito o jeito da pessoa se comunicar, a pessoa se vestir. A gente pega essas coisas inconscientemente e reproduz. E qual que é a responsabilidade do artista que se preocupa com a beleza, com essa beleza que a gente já falou, que nos volta à verdade, que nos volta a uma boa conduta moral, que nos aproxima de Deus. São as fontes pelas quais a gente vai forjar o nosso imaginário. Exato. Aí mora o perigo. Então, se você não se abastece de assistir filmes católicos, de assistir séries católicas, sempre os amigos estão dizendo, assiste tal coisa, sabe, assistir missas bonitas, missas belas, assim, hoje online tem muita condição de fazer isso tudo, conviver com bons sacerdotes, ler bons livros, tem a mesa aqui, tem vários livros que eu poderia mostrar e indicar para vocês. Sábado vou fazer um post ali no meu perfil falando de dicas de leitura também, mas a gente precisa forjar o nosso imaginário e ter referências o tempo todo, senão ferrou. Porque se você não abastecer seu imaginário para essa beleza que nos aproxima de Deus, já era. Você se perde.
Aí você tá fotografando Frida Kahlo, daqui a pouco você tá fotografando traições. Eu não falo só traições conjugais, mas que a arte, ela estimula muito a Estimula. pessoa ou a viver ordenadamente ou a viver desordenadamente, sabe? A ter uma conduta desregrada. Então, ou você se abastece de consumir uma boa arte que tem uma questão conceitual, uma narrativa poética aí, que volte para a verdadeira beleza, ou ferrou, né? Ou estragou É, é, tudo. é interessante que isso que a imagem, a fotografia, o cinema, enfim, ele sempre sugere algo, sempre vai sugerir. E se Uhum. o artista, o fotógrafo, ele não tiver atento, se ele não tiver vigilante, de fato ele faz uma porcaria, sem perceber. Né? Então, assim, eu já vi com uma experiência bem pessoal, assim, bem boba. Uma vez eu estava fotografando a prima da minha esposa e a gente estava fotografando na praia. Uhum. E imagina só o cenário, ela estava, eu fotografei de costa, tá? E ela estava em direção ao mar. Veja bem, ali eu percebi que o ângulo, se eu fizesse aquela fotografia, o que que eu estava sugerindo? Ela estava de cabeça baixa entrando no mar. O que que você pode sugerir muita coisa aí, mas quando eu percebi aquilo intuitivamente, eu falei, poxa, o que que eu estou fazendo aqui? Essa moça está de cabeça baixa, entrando no mar, ela vai se matar? Entende? Entendi, entendi. Porque ela estava de cabeça Uhum. baixa em Uhum. direção ao mar. Então ela vai se matar? Então, assim, Mostrou qual é uma versão muito melancólica do muito enquadramento, assim. melancólica, exato, muito melancólica. Então o que que eu fiz? Eu fiz a fotografia, mas depois eu mudei o ângulo e Uhum. coloquei ela andando na praia. Eu matava do lado dela, mas ela estava andando Uhum. na Uhum. praia. Então, se você ele não tiver atento para esse tipo de coisa, e é aí que está a base imaginária, porque se você não tiver isso, se você não tiver um repertório, se você não questionar o que você está fazendo, de fato Uhum. você faz merda, entendeu? Uhum. E Uhum. merda com aspectos de arte, mas continua sendo Uhum. merda. Uhum, é. Continua E sendo isso, merda. isso desvirtua da finalidade da nossa vida, né, Harley? Uhum. Falar de belas artes, falar de arte, de fotografia, falar da formação do imaginário, só tem um fim único, que é a salvação da nossa alma, que é incentivar as pessoas a consumirem coisas boas, a consumirem coisas bonitas, a entender processos criativos bons, mas com essa finalidade de pensar numa perspectiva que é transcendental, que é metafísica. Não, senão, gente, vocês encontram aulas sobre arte melhor do que as nossas aqui em qualquer site Com americano, certeza. site italiano. O único objetivo da gente fazer isso tudo aqui é passar uma perspectiva metafísica das belas artes, uma perspectiva transcendental, que nos ajude Perfeito. a olhar para a vida eterna. Fora disso, Perfeito. não faz sentido. Você vai, se matricula no curso online lá de Belas Artes de Roma e tá aprendendo fotografia, né, Harley? Até o Uhum. Hitler gostava de arte, né? O Pois Hitler é, queria. é, Quem já assistiu Caçadores de Obras-Primas, fica aqui a sugestão. O Hitler queria fazer um museu, o cara entendia muito de arte, mas assim, exatamente. qual tipo de arte que De ele. beleza, né? Uhum. Exatamente. E talvez ele tivesse um entendimento maior que o nosso. Mas, Uhum. assim, qual era a finalidade? Então, se você não tem, de fato, uma finalidade que transcenda, Uhum. não adianta, de nada vale aquilo ali. Uhum. Não adianta, aquilo ali É vai isso ser aí. besteira, Uhum. tá? Uhum. Vivi, eu trouxe eu queria ler um parágrafo aqui de um livro, para quem tá assistindo a gente aí. Tem um livro aqui. Ele é um livro revolucionário. Né? Isso aqui a gente, infelizmente, a gente tem que fazer esse papel também de Deixa eu ler ver qual que é. Tô opiniões chegando. divergentes Tá, aqui. John Berger para entender uma fotografia. ok. Tá? Esse cara é um marxista, ele cita Gramsci o tempo todo nos textos, enfim. Mas o Uhum. cara fez um artigo em outubro de 68, olha só o ano, outubro de 68, e ele está falando de fotografia. Olha o que o cara diz aqui. Ó. Toda fotografia é de fato um meio de testar, confirmar e construir uma visão total da realidade. Olha o que o cara está dizendo. Que a fotografia é um meio de Construir. construir Construir a veja, realidade. olha, e uma visão total. Olha a pretensão total da Uhum. realidade. Daí o papel crucial da luta ideológica. Que dúvida que seria isso, né? Não Tipo, para, não para por aí.
Daí a necessidade de compreendermos uma arma que podemos usar e que pode ser usada contra nós. Então, assim, o cara, ele acha que quando você está com uma, uma máquina fotográfica na mão, você tem uma arma ideológica Sim. para você construir uma visão total da realidade. É aí que ferra a coisa. Isso é ideologia. Porque a ideologia, você tem já uma imagem pré-determinada, previamente concebida de algum aspecto da sociedade em si, e você vai tentar impor aquela coisa. Agora, você imagina quando o cara, esse cara que escrevendo em 68, começa a dizer para todo mundo que você tem que usar a fotografia para aspecto social, para a luta de classe, Construir a realidade. para construir a realidade. Agora você imagina que esse cara aqui é lido por todo fotógrafo hoje. Ou quando não é lido, ele entra num curso de fotografia e ele vai aprender que a fotografia deve construir... Tem essa função social, tem essa função social. A gente está ferrado. Então ferra a coisa, de fato. Ou seja, você perdeu a finalidade da coisa. Você perdeu a finalidade verticalizada, transcendental, que é mostrar sempre a beleza. Quando a gente fala de beleza, algumas pessoas podem falar, não, mas vocês, os conservadores falam muito de beleza, do belo, do que é verdadeiro, do que é bom, já virou chavão, mas é o melhor chavão de fato para virar. Né? Que coisa que isso já tenha virado chavão. Agora, assim, alguém poderia acusar a gente de fazer sempre... vocês sempre dizem que as igrejas elas devem ser esteticamente belas e tal. Tudo bem, a gente não pode cair aqui num esteticismo vazio. Não é essa a ideia. Porque quando a gente fala de um culto honrado, de uma missa bem feita, de um templo bem decorado, de um templo, realmente um templo que bonito, belo, nos impulsione a oração, a gente não está sendo esteticista, porque é o seguinte, Vivi, você sabe que quando os sacerdotes que estavam presos em campos de concentração e eles faziam uma missa clandestina, escondida, no meio do campo, aquela missa também era bela. Aquela também era uma missa. Se você lê, me fugiu o nome agora, o Pavilhão dos Padres. Quem puder ler, leia o Pavilhão dos Padres. Eu tive o prazer de ir a Dachau e fotografar o primeiro campo de concentração nazista. Foi o primeiro campo de concentração. E por que Dachau tem um peso para nós? Porque em Dachau você tinha 2 pavilhões que eram pavilhões especializados em prender religiosos. O protestante e o católico. Velho, nossa, velho, que e quando bagulho mais eu documentei, eu fui lá, documentei aquilo, e quando você lê o livro, que também é documentado por um fotógrafo e historiador também, e quando ele diz que, poxa, eles escondidos, os sacerdotes escondidos no campo, colocavam a Eucaristia dentro de massa de cigarro ou dentro de caixa de fósforo, e no campo eles fingindo que estavam trabalhando, mas eles estavam ajoelhados celebrando a missa e o altar era a mão, a patena era a mão. Então, então, por isso que a nossa crítica, a gente não está sendo esteticista, porque a gente sabe o valor do culto, a gente sabe o valor da Sagrada Eucaristia. Né? O que a gente está dizendo, mas veja, era uma situação de um campo de concentração. Não é situação de paróquias que tem muito dízimo, que vivem a acessibilidade. Não era essa a realidade, né? Exatamente, são circunstâncias diferentes. Mas a gente sabe que a missa celebrada num campo de concentração é tão bela quanto a missa celebrada em Notre Dame. A gente sabe disso. E tem um outro aspecto também, Vi, que é o seguinte... a gente sempre fala que todos esses critérios que a gente diz para definir o que é arte, ou definir o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro. O ano passado, quando eu tive em Milão, eu não sei se você já ouviu falar nos esqueletos joalhados, já ouviu falar? Que história legal. Esqueletos o quê? Joalhados. Vou explicar. São esqueletos cravejados de joias. Tá? Sei, tô ligada, sei.
Sei, cravejados de joias. sei. E naquela confusão ali, Alemanha, Áustria, em plena Revolução Protestante, aquela briga entre católicos e protestantes, os templos católicos eles acabaram sendo saqueados e tinha muita relíquia Uhum, de santo, que as relíquias ficam dentro de ouro, enfim, e foram todos saqueados. E as igrejas uhum, elas ficaram sem relíquia. Não tinha mais relíquia na Alemanha, na Áustria não tinha mais relíquia, enfim. Eis que, providencialmente, em Roma, descobre-se catacumbas com vários esqueletos com escritas demais, da época dos primeiros cristãos, mártires. E demais. quando estava acontecendo a Revolução Protestante, a Reforma Protestante, e eis que os bispos da Alemanha, também ali da Áustria, eles pedem que Roma mande esses esqueletos para as paróquias que já estavam, para as igrejas, as catedrais que já estavam sem relíquias. A igreja não pode ficar sem relíquia. Nossa, velho. E aí, a sociedade recebendo aqueles esqueletos, isso Uhum. é muito bonita a história. Quando eles recebem os esqueletos, eles pegam o que tem de mais precioso no esqueleto de um mártir e eles começam a cravejar esses esqueletos com joias. Esses esqueletos, façam essa pesquisa. É porque eu Uhum, não tenho como uhum. colocar aqui a imagem. Não tem, né? A Não tem gente como vê colocar aqui, uma relação né? linguística, assim, semiótica, né? O signo, que é a devoção, a fé, o catolicismo, Exato, o exato, significante, que era o que fala o cadáver, que era o crânio, por exemplo, lá, os ossos, exato, né? exato. E o significado, que é a fé, né? Entende? Exato, exato. E aí, quando você chega, você tem dezenas e dezenas de igrejas que têm esqueletos cravejados de joias. Para nós, quando a gente olha, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, só colocar esqueleto Vou joalhado. ver. Uhum. Se você colocar essa pesquisa, você vai olhar e vai achar que coisa estranha, que coisa horrenda. É Mas quando você. surreal, né? É É surreal. surreal. Mas quando você descobre a história por trás, você fala: poxa, mas esse esqueleto aqui está apontando para o céu. Foi alguém que deu a É, vida, exatamente. morreu pelo evangelho, você está entendendo? Uhum. A Uhum. história, ou seja, por mais que no primeiro plano seja feio, e eu fotografei aquilo ali, Uhum. eu tenho as imagens, por mais que no primeiro momento seja feio, mas quando você sabe da história, você fala assim: mas poxa, não é feio, é É. bonito, Uhum. Uhum. É é que, belo. é que o horrendo também pode ser belo, Harley. O horrendo pode ser bonito, né? Quando ele Exato, tem harmonia, integridade, clareza, pode ser horrendo. exatamente, Ele não deixa de ser feio, ele é bonito. Então, exato, a beleza também está nas coisas horríveis. Tipo exato, uma morte, né? E a gente fala, o Scruton fala lá no livro que às vezes a beleza está na morte, também a gente fala. Aí fulano teve uma morte tão bonita. Putz, é uma morte, né? Como é que aquilo pode ser bonito? É porque exato, teve harmonia, teve clareza, teve integridade naquilo tudo, né? É uma coisa exatamente, de ordem natural. A beleza, ela agrada os nossos sentidos. Isso, pois a exato, beleza não tem argumentos, né? E a beleza tem a ver com com o direito natural, porque ela agrada os nossos sentidos, né? Ela agrada o nosso olhar. Eu lembrei daquela capela em Portugal, que eu esqueci o nome agora, que também ela é toda revestida de esqueletos, também é esse sentido, sim, acho que eu já vi. mais memento mori do que o seu aí, aquilo lá Uhum, realmente é o memento mori, uhum, né, mas o seu tem uma mistura de memento mori com mártir, assim, né? Tipo, vamos viver a exemplo dos primeiros cristãos, né, é uma exato. coisa de força Tem bem grande. eu acho que a gente podia fazer um documentário em cinema, a gente podia ir lá para a Alemanha e Também acho, nossa, né? E demorou, pesquisar, acho muito. ir de paróquia em paróquia e documentar Vamos, isso e fazer e trazer para o Brasil. vamos lá, Tem fica aí. inclusive tem um livro, isso está documentado também, é um livro, Heavenly Bodies, salvo engano, na Amazon tem. É um historiador também, ele fez isso, Heavenly Bodies. Então ele viajou ali ao redor documentando todos esses esqueletos. Então, Uhum. esqueletos joalhados, Que fenomenal, demais. tá? Muito legal. Fenomenal. Capela dos Ossos, alguém falou ali. Deve ser isso daí também. Capela dos Ossos em Isso. Portugal, né? Vamos pesquisar essas duas coisas, os esqueletos de olhados e a Capela dos Ossos. Fica com dicas aí de coisa pra E gente.
E é justamente o que você tocou no ponto aí, que você voltou de fato para a fotografia conceitual, porque você, quando vai retratar a nostalgia, você vai falar de fotografia conceitual. Quando você vai falar da saudade, você vai falar de fotografia conceitual. Né? De felicidade, você vai falar de fotografia conceitual. Né? A fotografia, você tem um campo vastíssimo para trabalhar. Né? Uhum, É tão vasto que você fica com dificuldade para definir onde é que você vai trabalhar, como um médico uhum, que não sabe fazer, qual a residência ele vai fazer, de tão grande. As uhum. possibilidades são tão grandes que ele não sabe qual a residência que ele vai fazer, assim também é para um fotógrafo. Então fica difícil você definir com que você vai trabalhando. Eu, por exemplo, comecei trabalhando fazendo muito ensaio. Então fazia muito ensaio. Eu saí do ensaio, fui para fotografia conceitual. Então eu tô na fotografia conceitual e não só fotografia conceitual, eu gosto de paisagem também. Então fica, eu gosto de retrato, então você fica difícil. O que que você vai, afinal de contas, fincar os seus pés para você trabalhar, né? É Exatamente. fenomenal. Por exemplo, eu com cinema, com a TV, eu tenho que trabalhar com todas as coisas que tem a encomenda do projeto, né? Uhum, Dependendo do produto diferente, assim, escrever uhum, roteiros diferentes ou dirigir coisas diferentes. Mas eu optei por trabalhar com arte sacra, então todos os projetos, por exemplo, que a minha empresa, que é a Eterna, ela trata de cinema, eu faço coisas, o meu deleite é produzir arte sacra, é produzir filmes católicos. Mas eu trabalho com outras linguagens. Para TV, você uhum, escreve o roteiro que te pedirem, né? uhum. Dependendo do produto, do que é. Ainda não temos uma TV católica, né, nesse ponto para escrever, para eu poder trabalhar nela, mas então é assim que trabalha, né, com os roteiros, com as pesquisas. E aí nos meus projetos que são por mim, pela minha empresa, eu trabalho com isso. Mas acho que isso serve para pensar a narrativa, a gente só falou isso para pensar a narrativa. E assim, dá para a gente dar uma dica também, Harley, para as pessoas aproveitarem a quarentena e fotografarem. Acho que dá para Sim, fazer coisas muito boas com o celular. Meu celular é péssimo e tá quebrado, quebrei em Brasília ainda um dia desses. uhum, Mas eu consigo fotografar, consigo gravar coisas boas com ele. E quem tem iPhone, melhor ainda. Mas os Samsungs, acho que estão muito bons, assim, com as câmeras também. Então, as pessoas podem aproveitar o tempo da quarentena para fotografar. Quem acompanha a sim, formação do sim, imaginário geralmente busca dicas lá no meu perfil também. Trabalho muito com o conceito de arte e educação, né? Ou seja, se educar artisticamente. A gente dá algumas possibilidades de. Ó, a canção nova ali, alguém escreveu. Dá possibilidades das pessoas terem um laboratório de criação artística, de processo criativo. E perfeito. muita gente trabalha com educação domiciliar. Então, às vezes a Uhum, pessoa por si só está querendo aprender a arte e estética, mas às vezes também tem a missão de educar seus filhos em casa, né? sim, Então, sim. a gente pode dar aí algumas dicas, por exemplo, eu falo assim de cara, assim, para as pessoas se preocuparem com o enquadramento e pesquisarem sobre a regra dos terços. A Sim. regra dos terços tem explicação no YouTube, tem explicação no Google. A regra dos terços vai dar harmonia para o enquadramento da foto, seja uma foto, Uhum, seja um vídeo. Como a gente está uhum, falando de foto, hoje a gente frisa nisso da foto. Mas pesquise sobre a regra dos terços, né, no Google. uhum. E Perfeito. pesquisem sobre luz. Então, luz é uma coisa que a gente pode manipular e é o que decide a cor da fotografia. Exato. Então, coloque celulares do lado, outro celular com lanterna acesa, em cima do objeto que vai fotografar, lâmpada, abajur, coisas de luz para brincar na casa com a criançada, para fazer as próprias fotos. Brinquem com luz. Então, possibilidades de luz mudam a cor. Perfeito. Eu acho que é uma das vantagens assim que a gente tem hoje com o celular. Se a gente souber utilizar bem a ferramenta. Porque hoje você tem uma máquina fotográfica com uma qualidade exorbitante na sua mão, né? Uhum, E assim, uhum, isso ajuda também a desenvolver o imaginário. Então, isso é realmente fenomenal. O que você falou aí da questão de luz e que isso é muito importante. Tem um fotógrafo que eu gosto muito, que é o Steve McCurry. Olha só que coisa, o Steve McCurry é muito famoso, ele é que fez aquela A Pietà da Fotografia Fandom. uhum, Não sei, se vocês uhum. colocarem aí, vocês vão saber. É uma imagem muito famosa. E esse cara é muito famoso com as fotografias dele, tudo que ele faz é muito bonito, né? Mas ele, de repente, começou a ser acusado de manipular as imagens dele. Mas a manipulação que eu estou falando aqui não é os aspectos de luz, porque em aspectos de luz, de aquecer ou deixar uma imagem mais fria, isso para nós não chega a ser manipulação.
né? Porque esses aspectos, o fotógrafo, quem está criando, ele pode escolher como ele quer apresentar aquilo ali, se mais quente, mais frio, um vermelho mais saturado, um amarelo menos saturado, ele escolhe as cores. Mas a manipulação que ele estava sendo acusado era manipular a cena. Então, assim, de repente, numa exposição, olha, o Steve McCurry. É divertido ouvir isso, né? O Steve McCurry, cara famosíssimo. Então, ele numa exposição, ele apresentou lá uma fotografia dele que tinha 10 crianças e passou o tempo na outra exposição, a mesma produção fotográfica, a mesma fotografia não tinha mais 10 crianças, tinha 8 crianças. Então aí a galera começou a voltar na produção fotográfica dele e começar a mexer e todo mundo foi descobrindo assim, coisa muito louca. Ou seja, o cara realmente manipulava a cena, de modo que tem um trabalho dele, Vivi, ele foi fotografar na Índia e ele fotografou uma mulher segurando um bebê e um trem. E do lado da mulher tinha um homem segurando as malas. O cara que era o parceiro dele, que fez esse trabalho fotográfico, denunciou dizendo que toda a cena era cenográfica. A criança não era filha da mulher. Eita! O homem que estava segurando as malas eram falsas, não tinha nada dentro das malas. Então, assim, toda a cena foi montada, ou seja, ele manipulava toda a cena, não era simplesmente aspectos de luz e de sombra. E quando ele fez, foi só uma curiosidade aqui, tá? Quando ele foi questionado, por que você está fazendo isso? Porque supõe-se que na fotografia você não vai manipular a cena, você não vai criar uma coisa. Aí ele falou, não, mas eu não sou... A resposta dele, mas eu não sou um fotógrafo, eu sou um storytelling. Ou seja, o cara não é mais fotógrafo, ele é storytelling, então ele pode contar, pode manipular o que ele quiser, porque ele tem que... A função dele agora é contar uma história. Então, não importa se o cara vai... Mas mesmo o storytelling, ele tem um compromisso com a verdade, né? Um documental, assim. Eu tenho muitos amigos que trabalham com registro de casamento, sabe? E aí eles se chamam storytelling, né? Pra contar as histórias dos romances, assim. Mesmo assim, eles não podem mentir nessas coisas, porque aí vai dar um BO ali no casamento, no processo todo. Não é assim, né? É muito desleal. Muito desleal. E assim, essa busca pela verdade das coisas, dos fatos, seja na fotografia jornalística, enfim, seja na fotografia, até a fotografia conceitual, mesmo na fotografia conceitual, você precisa ser muito honesto com o que você está fazendo, né? E essa ideia de você usar todas as ferramentas para você ampliar a sua formação, o seu repertório de imagens. Eu não sei, me faltou o nome agora de um autor que o professor Olavo cita muito, de que quanto mais imagens, quanto maior for o repertório de imagens, mais inteligente você fica. Né? Isso, tudo é referência, na vida tudo é referência. Exato. Então, assim, para quem é justamente por este aspecto aí de educação domiciliar, trabalhando com fotografia, eu em casa, eu e minha esposa, o que a gente fez aqui? Compartilhando com vocês uma experiência nossa. Para não deixar o filho muito tempo na TV ou no celular, porque a gente não faz isso, pelo menos para não deixar muito tempo, a gente deixa mais pouquíssimo tempo. Eu fiz um trabalho de pesquisa com as maiores obras de arte do mundo, né? Algumas obras eu tive que comprar, porque não são todas de domínio público, então eu entrei, fiz as pesquisas em alguns museus, e você compra as imagens, e aí eu fiz uma coleção de obras de arte. Então, são 100 imagens de obras de arte que eu transformei em flashcards. Então, que legal. É uma coleção. Esses flashcards a gente comprou todo o equipamento para plastificar, porque a criança pode rasgar, então plastifiquei. Demais. E a gente usa como educação estética, é um trabalho que você faz muito bem também. Que demais. Como educação para desenvolver essa percepção estética desde criança nele. E graças a Deus, quando eu postei no Instagram, os amigos começaram a falar, faz para vender, faz para vender. Mas não é para vender, eu tive que melhorar a coisa, já que os amigos queriam comprar, e eu disponibilizei. Eu já tinha, na verdade, um trabalho na fotografia, que é o Clube da Fotografia. Então, são fotografias autorais, eu mandei para você, né? São fotografias autorais de os lugares que eu fotografo, e as pessoas assinam e recebem um exemplar por mês em casa. Mas os flashcards foi um negócio, para quem faz educação domiciliar, foi um negócio assim que
bombou. Por quê? Porque, poxa, você recebe uma coleção de obras de arte que atrás você tem a Uhum, legenda, você tem o título da obra, você tem o autor e você tem o ano. E assim, a uhum. forma como você pode fotografar, trabalhar aquilo ali, meu Deus do céu, Nossa, é infinita. Porque criança, criança já tem E, criatividade por si só é, ali. Isso é e infinito. aí eu fiz a coleção, graças a Deus. Aí lancei, tem para quem quiser saber aí do caso, lá na minha página tem um destaque, tem flashcards, aí vocês podem Uhum, olhar que tá. vocês vão Eu gostar. também quero acessar lá para ver melhor isso. Conferir Acesso. lá. Muito legal, isso é muito legal, Harley. Muito legal mesmo. É isso, então a gente deu algumas dicas para aproveitar também esse tempo, não só da quarentena, mas da vida como um todo, aí pensando na Não. fotografia e tentar usar algum laboratório Sim. de Ah, processo aqui, ó. criativo pela fotografia. Vivi, Tá, deixa eu, Ico? a gente tem pouquíssimo tempo, né? Pode Deixa eu mostrar aproveitar. só. Aqui, ó. Tem não sei se dá pra ver aqui. Uou! Isso aqui é barroco brasileiro, tá, gente? Essa Uou! fotografia é de fato fotografia auto. Tá dando pra ver, Vi? Tá sim. Uhum. Ela vem com um passe-partout. Esse plástico aqui, ele protege de raios UV, tá? Só assim, se a gente vê fotografia aqui, Coliseu. Ai, que lindo. Uhum. Isso aqui é a praça, eu só tenho algumas aqui, a Praça de Notre Dame. Ai, eu vou querer. Vou querer porque eu não. Eu tenho as priminhas, minhas priminhas estão bem nessa fase aí. Eu vou querer um aqui para quando É, elas vierem em casa eu ficar brincando com isso com elas. aí, seguinte, E, como sugestão, eu queria deixar uma sugestão para quem quiser desenvolver essa parada aí. A gente sugere muito o Gombrich, né? uhum, É, mas tem um livro muito bom que é esse aqui, ó, História Ilustrada da Arte. É um tá, livro muito bom, mas legal. ele é enorme, tá? Olha só a Uhum, proporção. Ele é tá. Eu enorme, tenho um aqui, pena que tá tá? embaixo do computador para mostrar também. Assim, Uhum, para quem quiser desenvolver assim uhum, uma percepção, sabe, para você entender de uhum, forma linear como é que a coisa foi se desenvolvendo, esse aqui é fenomenal, é assim, uhum, fenomenal. Vou deixar uhum. a sugestão aí para a galera que está assistindo a gente, Isso tá? mesmo. Uhum. Eu também sugeriria um que, se eu tirar ele da minha gambiarra do suporte do celular, eu vou derrubar o celular, mas é um livro que está aqui embaixo do celular, é o História da Arte do Anthony Mason. É um que eu Sim, uso também porque tem muita imagem. É sim. justamente por isso a minha escolha, porque ele é Uhum, um livro grande e que tem muita imagem. Então, mesmo dando aula de uhum, História da Arte na universidade, mostrar os livros com mais imagem para os alunos é bem melhor. Então, uhum, ao optar por livros de História da Arte, busquem por esses livros que são grandões, assim, que tem uma imagens, né? Porque aí ajuda a ficar mais fácil. E eu também quero falar uma coisa aqui no final, teve alguém que escreveu que algumas coisas que eu comentei em alguma live ou lá nos meus stories, ajudou a pessoa ali a terminar o TCC. legal. Eu quero pedir isso, que as pessoas que estudam coisas relacionadas à beleza, relacionadas à arte, que me procurem, que me escrevam no direct ali no meu perfil, Vivi Principal, ou aqui na Formação do Imaginário, que o Mel que passa para mim, pessoas que têm estudos, pesquisas em estética da arte, em beleza, querem fazer TCC, ou artigo, que me procure, que eu consigo instrumentalizar a orientação de vários lugares, assim. Então, eu tenho uma vocação para a vida acadêmica e gosto disso, sabe? Amo os meus alunos. Até tenho liberdade de brincar com eles ali nas stories, às vezes, porque eu estou cansada deles, mas eu amo eles. Então, quem tem interesse nesses temas de pesquisa, me inscrevam, porque a gente consegue instrumentalizar uma rede muito forte de pessoas que têm os mesmos interesses, tá? Então, me procurem, os alunos que têm, né, pessoas que têm interesse em TCC, em pesquisa desses temas, me escrevam, tá bom? Eu acho que a gente conclui por hoje. Estou felicíssima pela nossa Nossa, conversa. Te agradeço bom muito pela demais sua conversar com amizade e você. pelo papo aqui. Bom Obrigada. demais conversar com você sempre, sempre, sempre. Estou à Eba. disposição. Meio chata, mas é uma boa amiga Nada. ainda, né? Chata nada. Estou à Uhum. disposição sempre, viu, Vivi? Então é isso. Muito obrigada, Harley, e obrigada pelas pessoas que tiveram paciência de ficar conosco aqui. A live fica salva até amanhã, vocês conseguem ver melhor, tá bom? Obrigado, Obrigada, Harley. gente. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Beijo. Fica com Com Deus. Deus. Amém.